Olá, sejam bem-vindos à nossa quarta aula de Laboratório de Programação 1. E hoje a gente vai começar a entender como a gente vai escrever nossos algoritmos, como que a gente vai passar nosso pensamento lógico em forma de comandos para o computador para que ele execute aquilo para a gente, ok? Bom, o que a gente vai usar? A gente vai usar uma ferramenta chamada Portugal Studio. Eu vou colocar no Moodle lá um passo a passo de como baixar e instalar. E ele também tem uma versão para celular. Então, isso aí já facilita bastante a vida da gente. Ok? Então vamos à nossa primeira janela que aparece aqui quando a gente abre. A janela de dicas, ó, tá vendo? Isso aqui tem algumas dicas que podem ser interessantes para vocês, ok? Mas por enquanto vamos fechar aqui. Bom, eu quero abrir um arquivo, eu quero começar um novo algoritmo. Então eu venho aqui, ó, em novo arquivo. E o que acontece? Ele aparece isso aqui já pronto. Isso aqui já vem pronto pra gente. Então já tem a estrutura, já temos a estrutura básica, ok? E bom, o que é essa estrutura básica? Lembra que eu falei para vocês que as linguagens de programação elas são cheias de regras e tal? E a gente precisa explicar tudinho para o computador, nos mínimos detalhes. Bom, esse código aqui ele mostra para o computador onde começa e onde termina o meu programa, tá vendo? E como que ele indica isso? Abre e fecha chaves. Toda chave que abrir tem que fechar, ok? Então isso aqui indica o início e o fim do meu programa. Essa função início é como se fosse um pedaço de código dentro do meu programa. E o nome início indica que meu programa vai começar por aqui. Bom, o que isso quer dizer? Eu posso ter outra função aqui dentro. Função teste. Abre e fecha parênteses também. Isso aqui seria uma outra função. Seriam como se fossem programas menores dentro de um programa maior. E esse programa menor também tem um começo e um fim. Essa função tem um começo e um fim que a gente também indica por chaves. Tá vendo? Abre chaves, fecha chaves. E esse aqui é o nosso primeiro comando que a gente vai aprender. Deixa eu apagar essa minha função aqui. Esse comando é o comando escreva. O que ele vai fazer? Ele vai escrever alguma coisa na tela para mim. E onde está essa tela? Onde que vai ser escrito isso? Quando eu executar aqui em cima, apertando play, ele vai escrever aqui embaixo: Olá, mundo. Viram aqui? Deixa eu ver se eu consigo aumentar a fonte. Ele escreveu aqui: Olá, mundo. Aqui no console. Ok? Se eu mudar o texto aqui, colocar meu nome, e der play, ele escreveu meu nome aqui embaixo. E a outra linha: programa finalizado, tempo de execução 45 milissegundos. Bom, esse é o comando escreva. Esse é o primeiro comando que a gente vai aprender a passar para o computador. E como ele funciona? Você coloca ali o comando escreva, né? Abre parênteses, abre aspas e entre as aspas você vai escrever o que você quer passar. Palavra. Fecha aspas, fecha parênteses. E eu vou dar um play. Ele precisa seguir essas regras. O que eu quero que seja escrito na tela precisa estar entre parênteses e entre aspas. Ok? Se eu tirar as aspas e executar, ele vai dar erro. Ok?
Se eu tirar os parênteses e tentar executar o programa, ele vai dar erro também. Ele não vai escrever o que eu pedi. Ok? Então, esse é o primeiro comando que a gente vai aprender. Ok? A gente escreveu aqui e a gente executa aqui nesse botão de play, aqui em cima. Ou como ele mostrou aqui, tem outro atalho, Shift F6, mas para quem está usando o celular, esse atalho não vai existir. Ok? Esse é o primeiro comando. Vocês podem ter percebido que essas palavras estão na língua portuguesa. E elas são familiares para a gente. Isso quer dizer que esse Portugal é uma linguagem de alto nível que está mais próxima da nossa linguagem natural. As outras linguagens de programação também são próximas da nossa linguagem natural, só que elas estão em inglês, geralmente. As palavras usadas são da língua inglesa. Então fica mais complicado para a gente entender o que esses comandos em inglês fazem se a gente não sabe inglês. Então, esse Portugal ele é usado para ensinar algoritmos e ensinar esses programas básicos de uma maneira que a gente entenda melhor o que cada comando faz. Ok? E cada linguagem de programação vai ter regras diferentes. Algumas linguagens de programação por exemplo, não precisam que você indique onde começa e onde termina o texto. Onde começa e onde termina o seu programa. Isso já é integrado na linguagem. Que, sei lá, a primeira linha vai ser a primeira linha do programa e a última linha vai ser a última linha do programa. Enfim. Ok? Então a gente aprendeu o comando escreva. Existem mais comandos básicos que a gente aprende. O outro comando mais básico seria o comando leia. Leia. Quem escreve também consegue ler, correto? E como é o comando leia? Abre parênteses, coloca o nome de uma variável, fecha parênteses. Só que, a gente não aprendeu o que é uma variável ainda, correto? Uma variável ela é um espaço na memória que você reserva ali e dá um nome para ela para você conseguir identificar. Por exemplo, eu quero uma variável chamada b, chamada de b, e eu vou guardar alguma coisa nela. Eu vou guardar alguma coisa nela através do comando leia. Esse comando leia vai esperar você digitar alguma coisa no teclado e quando você apertar Enter, ele vai guardar nessa variável. Ok? Variável b. Então, vamos executar aqui para ver o que vai acontecer. Bom, ele deu erro. Mas por que ele deu erro? Se o meu comando está certo. Leia B, está certo. Escreva, está certo. Ele tem uma outra regrinha. Antes de você usar uma variável, você precisa indicar que tipo de dado ela vai guardar e dar um nome para ela. No caso aqui, eu dei o nome de B, mas eu não declarei ela antes. Eu preciso descrever antes de usar ela. E geralmente, num programa, é a primeira coisa que a gente faz. Declarar nossas variáveis. Inteiro B. O que essa linha quer dizer? Ela quer dizer que eu estou reservando um espaço de memória chamado de B. E esse espaço de memória vai guardar números inteiros apenas. Ok? Então eu posso mudar aqui o meu programa para fazer o seguinte. Escreva um número inteiro.
Escreva um número inteiro. Leia B. Escreva você escreveu o número, fecha aspas, fecha parênteses, escreva B. Posso dar play aqui no meu programa. Apareceu aqui para mim. Escreva um número inteiro. Eu vou escrever o número 9. Escreva o número 9. Ele vai escrever aqui embaixo. Você escreveu o número 9. Programa finalizado. Bem simples, não é? Só que vocês repararam que eu disse para vocês que o comando escreva tinha umas regras aqui. Entre aspas e entre parênteses. Só que quando eu usei aqui o escreva B, eu não usei aspas. Por quê? Porque o B ele é uma variável. E quando eu passo o B, ele não vai escrever a letra B. Ele não vai escrever o nome da variável. Ele vai escrever o que está guardado nessa variável. Que no caso aqui foi o número 9. Ele escreveu o número 9 para mim, ele não escreveu B. Então, quando eu quero que o programa escreva uma frase, escreva uma palavra específica que não está guardado dentro de uma variável, eu preciso usar parênteses e aspas, ok? Para ele escrever aquilo que está entre as aspas. Se o que eu quero escrever está dentro de uma variável, eu só preciso colocar entre parênteses o nome da variável. Muito simples. Esses são os nossos comandos mais básicos aqui. Leia, escreva e declarar uma variável inteira. Outra coisa, eu posso dar qualquer nome para minha variável, desde que não seja uma palavra reservada. O que quer dizer palavra reservada? Eu não posso dar o nome da minha variável, por exemplo, de escreva, porque é uma palavra reservada da linguagem. A linguagem usa essa palavra para um comando próprio dela. Okay? Eu também não posso dar o nome de programa. Eu também não posso dar o nome de leia. Okay? Tem que ser uma palavra que não pertence à linguagem, a nenhum comando. Ok? Eu posso dar o nome de número. Número. Aí eu tenho que mudar tudo. Onde estava número, onde estava B, eu mudo para número. Número. Se eu não declarei uma variável, eu não vou conseguir escrever o que tem dentro dela. E eu também não vou conseguir ler nada nela. Eu preciso primeiro dizer para o computador que tipo de variável é aquela. Senão ele não vai entender o que eu estou querendo dizer. Ok? Existem outros tipos de variáveis? Sim. Mas por enquanto a gente não vai mexer com elas. Vamos mexer só com os números inteiros. Eu quero só mostrar para vocês como a gente vai começar a escrever nossos algoritmos, ok? Deixa eu ver se tem mais algum detalhe aqui. Algumas coisas vocês podem perceber que ele escreveu aqui embaixo, ó, tudo colado. Por quê? Porque eu não coloquei espaço no final da frase. Agora que eu coloquei, deixa eu executar de novo. Escreva o número inteiro, 9. Viu que ele já tem um espaço aqui? Apertei Enter, você escreveu o número 9. Posso escrever outra coisa? Posso escrever 3.518. 3.518 é um número inteiro? É. E se eu tentar escrever alguma coisa que não é o número inteiro? Vou tentar escrever macaco, palavra macaco. Ele vai me dar um erro. Ocorreu um erro durante a execução do programa. A entrada de dados do programa esperava um valor do tipo inteiro. Então, lembra que eu disse para vocês que o programa primeiro ele vê se todas as palavras ali pertencem à linguagem. Depois ele faz a tradução e tal e tal. E mesmo assim, depois que ele passou por todas essas etapas, ainda podem existir erros, ok?
como que aconteceu aqui. Tava tudo correto, meu programa estava todo certo, ok? Tudo tranquilo. Quando eu executei, ele deu um erro, porque eu escrevi um número... eu escrevi uma palavra em vez de um número inteiro. Então, todas essas coisas a gente tem que pensar na hora de escrever um programa, ok? E essa tela aqui embaixo, ela vai dar algumas dicas para a gente de onde estão os erros. Por exemplo, aqui, ocorreu um erro durante a execução do programa. Entrada de dados, tal. E ele deu aqui, linha 8, coluna 3. Linha 8, opa, é aqui, ó. É na hora que eu estava lendo. Só que ele deu para mim o erro também que aconteceu. Eu esperava um valor do tipo inteiro. Então eu preciso pensar nisso sempre, ok? Se a variável é inteira, vai guardar só números inteiros. Se a variável for de qualquer outro tipo, vai guardar só aquele tipo específico. Hoje a gente não vai falar desses tipos específicos, ok? Mas, outra coisa que a gente pode fazer com variáveis do tipo inteiro são cálculos. Por exemplo, eu quero o dobro, eu quero o número vezes 2. Escreva o número inteiro, leia o número. Aí aqui eu mudo o número digitado multiplicado por 2 coloco 2 pontos aqui. Aí aqui eu coloco o número é igual a número vezes 2. Pô, não é x, é asterisco. Oxê. Cadê o asterisco aqui? Asterisco. Vezes 2, ok? Escreva o número inteiro, eu vou escrever o número 2. O número digitado multiplicado por 2 é 4, ok? A gente pode fazer cálculos também. A gente pode fazer soma, divisão, subtração e tal. E o que eu fiz aqui? Para deixar mais claro, deixa eu colocar outra variável aqui. Eu posso fazer o seguinte na hora de declarar, tá? Quando eu tenho mais de uma variável do mesmo tipo, eu posso separar os nomes por vírgula, tá? Então eu vou colocar outra aqui, resultado. Ok? Então eu vou colocar aqui resultado é igual a número vezes 2. Aí eu vou querer o resultado na tela. Resultado na tela. Beleza? Bom, essa linha aqui a gente não aprendeu. O que ela quer dizer? Eu tenho a variável resultado e eu quero atribuir um valor a ela. Ok? E como que eu uso a atribuição de valor? Eu coloco igual. E que valor que vai ser colocado aqui dentro? Número vezes 2. O que é o número? Número é a variável onde a gente leu aquele número inteiro e guardou ele. Ok? Então ela vai pegar o valor que está dentro da variável número, vai multiplicar por 2 e vai guardar aqui. Essa é outra coisa que a gente consegue fazer usando programação. Consegue fazer cálculos. Beleza? E consegue atribuir valores à variável. Se eu colocar aqui que resultado é igual a 3, também é válido. Ele vai guardar o número 3 dentro de resultado. E quem vai estar passando esse número para ele vai ser eu, o programador, e não o usuário. No caso do leia, quem passou o valor foi o usuário, não foi eu, o programador. Ok? Então isso acontece também. Isso pode acontecer. Mas, por enquanto, eu quero que vocês façam o seguinte. Eu quero que vocês façam um programa que leia o seu nome, que leia um nome e escreva na tela. Simples assim. Ok? Sem nenhum resultado, sem nenhum cálculo.
sem nenhuma variável, sem nenhuma complexidade maior, ok? E como que eu guardo um nome na tela? Eu uso uma variável do tipo cadeia nome, ok? Então por essa aula é só. Eu vou colocar para vocês no Moodle como instalar esse programa. E eu vou colocar para vocês também algum manualzinho de como usar esse programa aqui, ok? Mais uma dica é você parar o mouse em cima, ó, e ver o que ela faz. Ah, só mais uma coisa. Só mais uma coisa, o que eu esqueci. Como que eu salvo o meu programa, beleza? Eu venho aqui, ó, nesse ícone em forma de pendrive, beleza? Aí eu dou um nome para o meu programa. E ele vai salvar com uma extensão chamada .por de Portugal. Então eu salvei meu programa. Eu fecho essa ferramenta aqui. Eu vou lá na pasta que eu salvei. E tá lá o programa que eu salvei. Programa chamado nome. Se eu clicar direto, ele vai abrir. Beleza? Viu? É o mesmo programa que eu digitei aquela hora, mesmo com o programa fechado. Então, quando eu pedir uma atividade usando Portugal, o que vocês vão me enviar é esse arquivo aqui, ok? Beleza? Outra coisa importante, vamos ver que eu tenho esse programa aqui, eu quero modificar ele, mas eu quero criar uma nova versão. Eu não quero apagar ele totalmente, eu quero mudar ele, fazer só um pouco diferente. Mas eu quero fazer uma cópia dele antes de mudar. Como que eu faço? Eu vou nesse outro aqui, ó. Salvo uma nova cópia. Eu vou colocar o nome de nome 2. Salvar. Depois que eu salvei, todas as alterações que eu fizer vão estar salvas no arquivo nome 2. Como vocês podem ver aqui em cima, ok? E se eu quiser abrir o outro arquivo, ó, nome 1, eu clico nessa pasta, nome 1, abrir. Ele vai abrir uma outra aba com o programa nome 1, nome normal, nome.por. Nome 2, nome. Ok? Então o que a gente aprendeu hoje? Comando escreva, comando leia e variável, sobre variável. Existem só esses dois tipos de variável, inteiro e cadeia? Não, existem outros. E cada tipo de variável tem uma propriedade. Ok? Cadeia, ele vai salvar um monte de letras, vai salvar uma cadeia de caracteres. Nesse caso aqui. Ok? Então, por hoje é só. Eu vou colocar no Moodle como instalar esse programa, que é bem simples, é só baixar e apertar próximo, próximo, próximo. E acho que é só isso. Até semana que vem.